Agora eu quero que você preste atenção cuidadosamente o que eu vou falar. Para quem é a graça de Deus? Olá, meus caros telespectadores. Eu sou Ivan Lopes, o pregador, e eu estou aqui para fazer uma refutação contra um besterol do pastor Silas Malafaia. O pastor Silas Malafaia é reconhecido entre o seu povo evangélico como um bom pregador. Só que, para mim, ele desliza na maionese. Por exemplo, um pregador que não usa hermenêutica, não usa exegese, não usa etimologia, não usa terminologia, não usa fazer uma análise sintática de um texto onde ele quer revelar a sua verdade. Ele quer levar todo mundo no eito, que cada um vai ter que ouvir o que ele quiser falar e pronto. Não pode sair da boca de um homem assim uma verdade plena do Altíssimo. Eu vou refutá-lo agora. Neste vídeo, o Silas Malafaia quer suplantar a soberania do Altíssimo. Ele está indo contra a doutrina da predestinação. E eu vou provar para ele que ele não sabe o que está dizendo. Por exemplo, pode sair verdade da boca de um homem, de um pregador, que não sabe sequer discernir vida eterna e salvação? Pode sair verdade da boca de um homem que não sabe sequer o que é o reino milenário do Messias? Pode sair verdade da boca de um homem que diz e prega para todo mundo que as pessoas vão morar no céu? Quando na verdade não existe um só versículo em todo o Taná, em toda a Brit Hadashah, que venha dizer que o Senhor prometeu morada no céu para algum homem. Pode sair verdade da boca de um homem que não usa as ferramentas da pregação? Vou até beber um pouco d'água, que aqui agora vai começar a esquentar. Eu acho engraçado, é a ironia. Vai beber um pouco d'água porque vai esquentar. Vai esquentar mesmo, Silas Malafaia. Você vai ficar de orelha quente. E você vai ver que aqui do outro lado da tela, te ouvindo, não tem só medíocre, idiota, paupérrimo em conhecimento que não sabe sequer discernir a mão direita da esquerda. Do outro lado da tela aqui não só tem teu polvinho te escutando não, Silas. Aqui tem Ivan Lopes, o pregador. E você vai ver o que é bom para tosse. Só com a graça. Tô na periferia, hein? Eu derrubo a teologia calvinista da predestinação. Isso é obra carnal, derrubar a teologia da predestinação. Meu amigo, predestinação está dentro da Bíblia. Se não tem pessoas competentes para pregar ela, isso é outra coisa, mas está dentro da Bíblia, não é doutrina calvinista, porque eu não reconheço nenhum versículo inserido por Calvino dentro da Brit Hadashah, por isso é besteologia. Você não sabe nem o que está dizendo, quer engabelar as pessoas com seu papo odierno, pois comigo a coisa vai ser diferente. Vai lá. Só com a graça. Olha que eu não vou pregar sobre predestinação e livre-arbítrio, vai ficar para um outro dia. Olha, se você é contra a predestinação, como é que você vai pregar predestinação? Certamente no outro dia virá um tantão de mentira para ludibriar as mentes neófitas. Mas depois que as pessoas ouvirem esse vídeo, Silas Malafaia, tu tem que tomar novos matizes para a tua vida. Mas só com a graça eu derrubo a teologia calvinista da predestinação. Só com a graça. Não precisa nem entrar em outro tópico. Vamos lá? Bem, segundo aí os defensores da doutrina da predestinação, Paulo é o grande teólogo da teologia da predestinação. Para começar, está errando. Paulo jamais foi teólogo, meu amigo, porque a palavra teologia vem da junção de duas palavras gregas, theos, que é Deus, logia, que é estudo, e jamais o Paulo foi teólogo, porque ele jamais se misturou com assuntos de deuses. Paulo foi um emissário do Eterno. Então eu vou começar com Paulo. Só esse versículo dava para acabar a história. Paulo, Tito, capítulo 2, versículo 11.
a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Que coisa mais estapafúrdia, né? E bom que ele grita igual uma galinha quando está correndo com medo do caçaco. Esses gritos é para intimidar as pessoas e para ludibriar. Isso não quer dizer nada. Estás mentindo, Silas Malafaia. Está lendo um texto que não sabe nem o que estás a dizer. Usa hermenêutica. Eu já falei que esse moço aí não usa hermenêutica, não usa exegese, não usa etimologia, não usa terminologia para apresentar a sua prédica às pessoas. Silas Malafaia, faz uma exegese do texto de Tito 2,11 e tu verás que não é nada disso que está falando. Por exemplo, todos, a graça do Senhor se manifestou trazendo salvação para todos. Silas Malafaia, analisa a gramática, vê que essa palavrinha todos é um pronome indefinido, não está definindo aí os homens da terra. É preciso que tu faças uma análise sintática do texto, é preciso que tu faças uma hermenêutica e uma exegese para tu saber de quem Paulo está falando, quem são todos esses homens. É só tu ler o verso 12, rapaz, faz o contexto, deixa de enganar as pessoas. O contexto está dizendo, Paulo disse que a graça do Senhor trouxe a salvação para todos os homens. Que homens? Ensinando-nos, olha aí, o pronome pessoal do caso reto, denominando a quem Paulo está se referindo, a ele e os seus contemporâneos. Porque se salvação é para todos os homens, não tem grupinho de predestinados para o céu. E quem fala isso é Paulo. Mas Paulo, apanha aí quietinho, hein? Quem vai levar chibatada aqui é você, Silas Malafaia. Você não sabe o que está dizendo. Um pregador que não conhece sequer 2 termos bíblicos para ensinar com coerência vida eterna e salvação, para mim você é um bobão. Você é que vai apanhar muito. Presta bem atenção. Prossegue aí usando o Paulo, que depois o próprio Paulo vai quebrar tuas pernas. Quietinho. Quem está assistindo a mensagem, por redes sociais, por televisão, escute. Vamos para Paulo. Vamos para Paulo. Romanos 11:32, é Paulo. Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Como é que a graça é só para um grupinho de predestinados? Todos. Cadê a hermenêutica, pastor Silas Malafaia? Não vais fazer, né? Tu queres sempre enganar as pessoas, tu recita os versículos, não faz hermenêutica, não faz exegese, não faz uma pesquisa etimológica, não conhece terminologia, mas se conhece, nega, porque tu queres enganar as pessoas. Olha, eu vou te ensinar o que significa pregar o evangelho nesse vídeo. Se tu não aprenderes é porque tu não estás com nada, companheiro. Então, prossegue lá com o teu besterol. Vamos continuar com Paulo. Gálatas 3:22. Esse aqui, meu irmão, é mais uma na canela. É na canela, mas como foi? Essa é para doer. As Escrituras encerrou todos debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Cristo fosse dada aos que creem. Prova evidente que não sabe o que está pregando. Tu estás igual um cego no tiroteio, meu amigo. Não sabes o que está a dizer. Porque a Escritura diz que todos foram encerrados debaixo da desobediência do pecado, para que, quando o Messias se manifestar, a glória do Senhor pudesse aparecer nos homens a quem ele havia predestinado. Sabe onde é que está esse segredinho que tu não conheces, Silas? Está em Jeremias, capítulo 31, verso 31 a 4. Lê lá o que foi que o profeta disse, que
todos iriam ser encerrados debaixo do pecado, para, no tempo em que o Messias se manifestasse, todos reconhecessem a glória do Deus eterno. Mas tu não sabes disso, né? Tu só sabe dizer, todos, não sabe nem mesmo definir um pronome. O pronome todos, Silas Malafaia, é indefinido, rapaz. Tu precisas fazer uma hermenêutica do texto em que tu estás a ler, para que tu saibas de quem o Senhor, de quem o emissário, de quem a Bíblia está a falar. Senão tu vais continuar sem fazer exegese do texto e vai continuar enganando as pessoas, mesmo sem ter a intenção, é claro, mas tu vais continuar sendo um enganador do teu povo. Deixa eu rir dessa teologia. As Escrituras encerrou todos debaixo do pecado. Todos quem, Silas? Faz a hermenêutica, rapaz. Deixa de enrolada. Qual é o destaque? Para que a promessa pela fé em Cristo, isso é, a salvação, fosse dada aos que creem. Mentira! A promessa feita do Messias não foi para a vida eterna. A promessa do Messias em Jeremias capítulo 31 e em Hebreus capítulo 9 está escrito que foi dada para o povo do Messias, o rei. E essa mensagem foi dada por causa do reino milenar e não da vida eterna, porque a vida eterna é uma predestinação. Não precisa se fazer nada, absolutamente nada, para ter a vida eterna. Aqueles a quem o Senhor predestinou. Vou te provar isso, viu? Não vai ficar só assim, não. Não é os predestinados, não. Salvação é para quem crê. Agora vamos para Jesus. Depois que eu já derrubei com Paulo. Não sabes o que estás a dizer, meu amigo. Salvação realmente é para quem crê no Messias. Tu estás incutindo na cabeça das pessoas que salvação é a mesma vida eterna. Não é, Silas. Salvação é para quem crê no Messias, para ir para o seu reino, para reinar com ele 1000 anos. Vida eterna não depende de crença, não depende de fé, depende só de chamado, porque quem foi eleito para a predestinação da vida, esse nem precisa manifestar-se ao Messias. Tá certo? Por quê? Porque os que creem no Messias são os eleitos para reinar com ele 1000 anos. Que é o grande, daqui a pouco eu vou falar mais de Paulo, ainda não acabou não, mas vamos parar aqui. Com Paulo, vamos para Jesus. Qual é o textuário da Bíblia? João 3,16. É chamado do texto principal da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele sujeito indeterminado que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 18. Quem nele crê, quem? Sujeito indeterminado. Não é condenado. Mas quem não crê, sujeito indeterminado. Já está condenado. Onde é que tem predestinação aqui? Faz a hermenêutica, doutor Silas. Deixa de enrolar as pessoas, rapaz. João 3,16. Não é isso que você está falando, rapaz. Se tu fizeres a hermenêutica do texto, a exegese do texto, tu vais saber, primeiro, na exegese tu vais descobrir o quê? O que é mundo? Silas Malafaia, deixa de enrolar. Mundo é uma ordem de coisas concretas ou abstratas. Tu, pregador, precisa saber fazer uma hermenêutica do texto para saber de que mundo a Bíblia está falando. Que mundo é esse? É concreto ou abstrato? Olha bem, o mundo que está aí no João 3,16 se refere ao mundo, ao povo amado que o Senhor escolheu e entregou seu Filho. Deuteronômio capítulo 14, verso 2 está escrito: Tu és meu povo peculiar, que eu escolhi dentre todas as nações para ser o meu povo santo.
Este povo santo foi que ele entregou ao Messias. O Messias deu sua vida por estes que o Eterno escolheu e deu para ele. Este povo é o que vai reinar com ele 1000 anos. Então, todo aquele que acredita no Messias é porque já veio para recebê-lo. E o verso 18, quando você se refere, ironicamente dizendo, cadê? Tem predestinação aí? Tem sim. A predestinação está. Se você não quer fazer a hermenêutica e nem a exegese, aí tu se perde, Silas. Presta atenção no verbo, analisa o verbo. Quem crê, quem acredita, não é. Então, se a pessoa que acredita não é condenado, é porque ele já nasceu e está em estado permanente de vida. Este não é condenado, porque já nasceu com a vida. E aquele que não crê já está, porque ele já nasceu condenado. Por isso ele não crê, porque está. Conjuga o verbo, homem. Eu estou, tu estás, ele está. É o estado de permanência. O homem traz os dois estados de permanência, de vida ou de morte. Se o escritor estivesse falando daquele que crê, que não é condenado, se referindo ao estado de vida e condenação, ele teria dito: aquele que crê não será condenado, porque vida e condenação vem depois da nossa vida estável aqui. Mas quando ele disse quem não crê já está, porque ele falou do estado permanente da pessoa, ele já nasceu condenado, por isso ele não pode crer. Ele já nasceu condenado e não pode realmente reinar com o Messias, por causa da sua condenação, que é predeterminada. Essa é a verdade que você não entende. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para todo aquele. Quem é aquele? Qualquer pessoa que nele crê, será salvo. Olha, Silas, veja, Silas, a tua maior dificuldade é que tu és leigo no assunto. Tu não entendes da verdade, tu entendes teologia odierna, mas verdade tu não entendes, porque tu não sabes discernir vida eterna de salvação. A salvação depende de cada um. A vida eterna não. A salvação depende de você acreditar no Messias para se purificar nele, na sua palavra, na sua verdade. O significado disto é: todo aquele que se salva no Messias, esse reina com ele 1000 anos. Porém, os predestinados à vida, nem todos herdarão o reino do Messias. A vida eterna é uma predestinação, não depende de quem quer nem de quem corre, mas daquele que o Senhor se compadeceu. Está escrito em Romanos capítulo 9. A vida eterna é uma predestinação. O Paulo, que você acha que está aí contribuindo para a sua derrubada de soberania, ele disse em Romanos capítulo 6, verso 23, o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito do Pai é a vida eterna. Está vendo? É um presente, presente não se paga. Mas para reinar com o Messias é necessário que o predestinado faça a sua escolha, se converter, abandonar todos os males do mundo, todos os pecados, e seguir o verdadeiro caminho da obediência, para que ele possa reinar 1000 anos com o Messias. Depois do milênio é que ele vai receber a vida eterna, que é a predestinação. E quem não crê será condenado. Depois reafirma Jesus: quem nele crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado. Outra coisinha bem pequenina, mas eu vejo que você não tem noção do que está dizendo ou não elaborou bem a mensagem. E tu dizes, Silas, que Jesus afirma estas palavras:
não tens nem cuidado, já não faz hermenêutica mesmo, né? Porque se fizesse a hermenêutica, tu faria a pergunta ao texto. Quem escreveu? Foi João. Para quem? Para os predestinados. É isso que enriquece a pregação de um verdadeiro pregador. Mas você não conhece isso. Quem crê e quem não crê. Não tem nada de predestinado, de um grupinho especial para crer e um grupinho especial para ir para o inferno. Tem, Silas Malafaia, porque tu não entendes. Tem um grupinho especial, não para ir para o céu, porque céu é coisa da tua cabeça, coisa que os romanos inventaram e vocês gostaram. Tem um grupinho especial que vai para o reino do Machia. Esse foi escolhido, eu vou te mostrar. Agora presta atenção nisso que eu vou te falar. Se Deus, de fato, predestinou, predestinar é determinar o futuro de um grupo de pessoas para ir para o céu, o ato da soberania de Deus não precisa de condição. Mas é claro, eu estou te dizendo que o ato da soberania de Deus não precisa de condição, porque Ele mesmo fez, Ele mesmo predestinou, predeterminou, Ele mesmo chamou. Está escrito em Romanos capítulo 8, tu não conhece não, né, Silas? Aos que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. E aos que predestinou, a estes também chamou. Isto é soberania. E aos que chamou, a estes justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Isso é soberania, Silas Malafaia. Tu estás tentando suplantar a soberania do Altíssimo? Vai se ferrar, camarada, viu? Presta atenção. E eu vou mostrar a você que o Messias realmente espera por este grupinho que o Eterno predestinou e entregou em suas mãos. Quer que eu diga mais? Olha o que foi que o Messias disse. João capítulo 15, verso 13. O Messias disse: ninguém tem amor maior do que este de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Por quem? Faz a hermenêutica aí, Silas Malafaia, que eu vou fazer agora para tu saber como é que um pregador de responsabilidade faz quando quer entregar uma mensagem à luz do verdadeiro conhecimento. Quem foi que falou? Quem escreveu? João. Falando e referindo-se sobre quem? A voz do Messias. E o que foi que o Messias falou? Falou diretamente para o seu povo por quem ele morreu. Quem foi? Os seus predestinados. Presta atenção. Ninguém tem amor maior do que este de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Por quem o Messias morreu? Só quem faz hermenêutica entende. O Messias não morreu por você, Silas Malafaia. Talvez, e você não sabe. O Messias não morreu pela humanidade. O Messias não morreu por religião alguma. Tudo isso é mentira e besterol. O Messias disse categoricamente que morreu pelos seus amigos. Tem coragem de dizer que esse povão aí, a quem tu domina, são todos amigos do Messias? Pois ele morreu apenas pelos seus amigos, categoricamente. Chupa essa manga aí, Silas. Porque se Deus, na sua soberania, escolheu um grupo de pessoas para ir para o céu, acabou o papo. Não precisa de condição. Não tem um só versículo em toda a Bíblia, em todo o Taná, em toda a Brit Hadashah, nunca um emissário, nunca um profeta, nunca o Messias, nunca o Todo-Poderoso deu garantia para homem ir para o céu. Nunca. Tudo é mentira. Agora por quê? Porque vocês não entenderam o reino do Messias, que é denominado de reino dos céus. Reino não é morada, Silas Malafaia. Entende isso aí? Reino é governo. Quando se fala de reino dos céus, quer dizer governo que vem dos céus. Não tem nada a ver de morada. Mas vocês inventaram isso aí, ficam enganando a todos, levando a todos na ludibriação, todos no engano, prometendo os coitadinhos que eles vão para o céu. Que mentira mais hilária! Então vamos voltar a Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé. A salvação quem dá é o Senhor, mas a condição é a fé. Se houvesse predestinação, não havia condição humana.
para o céu. Que coisa mais idiota, né? Ele insiste em derrubar a soberania do Eterno. Silas Malafaia, a predestinação faz parte da soberania do Altíssimo. E quanto à condição que é lançada a qualquer um que acredita no Messias, isso é a condição que o Eterno lançou para todos, de ir para o reino com seu Filho. Então, quando você vê textos que impõem o homem fazer qualquer coisa para poder ter a salvação, isto significa que ele está falando da condição do reino milenar, porque o reino do Messias é adquirido por esforço. Só vai para o reino do Messias quem fizer a sua vontade. Não tem nada a ver com vida eterna. Agora, a vida eterna é uma predestinação. Vamos ver. Eu vou te mostrar que a vida eterna é uma predestinação. Não acredito que tu tenhas coragem de dizer que o que eu vou ler agora é mentira. Atos 13:48. E os gentios, ouvindo a palavra do Senhor, creram no Messias, todos quantos estavam predestinados para a vida eterna. E aí, tu disse que não tem predestinação para a vida eterna? E como é que tu vai sair desse versículo aí, Silas? Para que a condição humana? Ah, meu Jesus, ajuda nós. O texto áureo da Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. A condição é crer. Silas Malafaia, como os demais, tu estás aí a deturpar o texto de João 3,16. Na verdade, não é todo aquele que nele crê, é todo aquele que acredita. Quem acredita já veio para receber. Esta é a verdade. Mas tu estás levando para o modo subjuntivo e hipotético. Tu queres dizer ao teu povo que é necessário que as pessoas façam escolha por Jesus, não é? É necessário que as pessoas têm que acreditar, têm que escolher, têm que correr. Isso é o modo subjuntivo do verbo que você quer implantar na mente dos ignorantes. Mas na verdade o verbo de João 3,16 está no indicativo presente, que significa aquele que acredita, e não aquele que quiser acreditar, não aquele que pode acreditar, não aquele que deve acreditar, mas aquele que acredita. Isso quer dizer aquele que já veio para receber o Messias. Tu não entende essa verdade, né, Silas? Se houvesse predestinação para um grupo, não havia condição. Hebreus 5:9. Ele veio a ser a causa de uma eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Salvação é para obediente, não é para predestinado. Acertou. Só que tu estás falando um assunto que não entendes, tu não domina, rapaz. Eu não sei que tipo de pregador é tu, Silas. Tu não domina o assunto bíblico. Tu vais pelo matiz que só os ignorantes te entendem. A verdade e a sabedoria precisa entender para saber o discernimento da vida e da salvação. É claro que o Messias, ele é a eterna salvação de todos que lhe obedecem. Está escrito, se não obedecer o Messias, não vai para o reino milenar. Não tem nada a ver com a vida da predestinação, que não depende do que você faça. Nada, não depende do que quer, não depende do que corre, mas daquele que o Senhor se compadeceu e colocou dentro do quadro predestinativo. Tu não entendes isso, Sila? Tem que estudar mais, rapaz. Tem aí a condição, não teria essa condição. O texto é que está, ele veio a ser a causa de uma eterna salvação para predestinados. Não, é para todos os que lhe obedecem. Hebreus 3,14. É mais uma na canela deles. Nos tornamos participantes de Cristo se mantivermos firmemente o princípio da nossa fé até o fim. Faz hermenêutica, macho velho. Tu não faz hermenêutica, não faz exegese, não faz etimologia, não faz nada. E como é que tu quer pregar a verdade assim? É claro que o texto está correto, é claro que o que tu estás lendo é certo, é verdadeiro, mas não no sentido que tu estás a pensar.
Faz a hermenêutica que tu vais entender. O que foi que o escritor disse? Falando dele e seus contemporâneos. Nós seremos participantes de Cristo se nós mantivermos firme a nossa confiança até o fim. Participante de Cristo, Silas Malafaia, não é ir para o céu, não. Participante é do que o Cristo vai fazer. O reino milenar, ele vai dominar o mundo por 1000 anos. E todo aquele que for fiel, honesto, verdadeiro, convertido e ande com ele 24 horas, esse vai ser participante do seu reino e do seu domínio. Nunca ouviu falar o que o próprio Messias disse em Apocalipse, capítulo 2, verso 26? Olha o que foi que o Messias disse: todo aquele que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Está falando do seu reino. Se você guardar até o fim as obras do Senhor, for obediente ao Senhor, você irá reinar com ele 1000 anos e você irá reger as nações com ele. Isto significa ser participante da sua obra. Essa é a verdade que você não conhece, não é, Silas? O texto está errado. O texto estaria errado. Nos tornamos participantes de Cristo se mantivermos firmemente o princípio da nossa fé até o fim. Não precisava disso. Para você ser participante de Cristo, tem que manter a fé até o final. Você já está eleito, você já é predestinado. Agora, olha o que o apóstolo Pedro vai dizer, uma coisa muito importante, em 2 Pedro 3, do versículo 16 ao 18, que eu vou sintetizar. O apóstolo Pedro diz que as cartas de Paulo têm pontos difíceis, que os indoutos torcem para a sua perdição. Mas nós, amados, de antemão sabendo disso, temos que ter o cuidado para não sermos arrebatados por essas pessoas, para que a gente não caia da fé. E aí ele vai dar a receita. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que Pedro está dizendo? Que ao torcer as escrituras, você pode ser arrebatado da graça, juntamente com homens abomináveis. Como é que já está definido? Estás falando de ti, Silas Malafaia, porque tu é que és aqui o deturpador desse vídeo. És tu que está distorcendo tudo. Está falando o que não sabe, o que não domina. Que tipo de pregador é você, moço? Que não sabe sequer fazer o discernimento de 2 termos bíblicos? Que não sabe nem o que significa reino milenar? Silas Malafaia, o primeiro versículo que menciona a obra que o Messias veio fazer na terra está em Mateus capítulo 1 e verso 25. O anjo disse: Maria, ou seja, Miriam, vai dar à luz um filho e o seu nome será Yeshua, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Vamos fazer uma hermenêutica do texto, Silas, e veja que o anjo aqui está falando para Miriam, dizendo que ela iria dar à luz um filho que salvaria o seu povo e não as religiões. O povo do Messias é o povo predestinado. O povo do Messias não é a Assembleia de Deus, não é batista, não é universal, não é metodista, não é nada disso. O povo do Messias, sabe onde é que está? Quem revela o povo do Messias é Paulo. Esse que você acha que está te ajudando a derrubar a soberania do Eterno. Foi Paulo que disse, Romanos 9, 27, Paulo disse: mesmo que o povo de Israel seja como a areia do mar, somente o remanescente será salvo. E agora, Silas Malafaia, o que tu vais fazer? Tu és pregador de uma suposta salvação que nem existe. Porque o Shaul, que você chama de Paulo, disse que a salvação
é somente para o remanescente. Isso é categórico, somente para o remanescente. E o Messias corrobora dizendo: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E porventura tu és uma ovelha perdida da casa de Israel, Silas? Tu não queres fazer parte do grupinho? Pois está escrito, somente este grupinho é que é salvo. Só este povo remanescente recebeu a salvação do Messias. Agora eu vou para Paulo. Isso aqui que eu estou falando é muito importante. Porque eu estou vendo que esses caras, por exemplo, quem acredita no livre-arbítrio não vive pregando em redes sociais sobre livre-arbítrio. Mas esses caras calvinistas querem impor a sua teologia. E estão contaminando e perturbando muita gente. Então eu estou dando aqui, é uma pincelada, viu, filho? É só uma pincelada no assunto, viu? Silas Malafaia, tu tá dando só uma pincelada, né? E eu tô dando em ti o quê? Umas pauladas, né? Umas porradas. Vamos pegar Paulo. Vamos voltar para Paulo. Paulo é o teólogo da predestinação. Mas pastor, a Bíblia está escrito. Nos predestinou nele, nos elegeu nele. Primeiro, todas as vezes que você vê Paulo falando de predestinação e eleição, está no plural. Ele está falando da igreja. Deixa de enrolar, macho. Se está falando em predestinação para a igreja, é claro, se tu és igreja, então tu és predestinado. Se ele está falando coletivamente para a igreja predestinada, é claro, se tu és um membro da igreja, tu és um predestinado. Que idiotice! Em nenhum texto da Bíblia ou das cartas de Paulo, ele se chama de predestinado no singular. Paulo, quando vai falar dele, ele se chama apóstolo de Cristo, servo de Deus. E quando ele vai falar da sua condição, aqui, desculpa, passa a regra e fecha a conta. Filipenses 3, 13 e 14. Quanto a mim, irmãos, eu não julgo que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Ué, tá errado o texto. Tá errado não, tá errado é tua cabeça. Cadê a exegese? Que pregador é esse que não usa uma hermenêutica, não usa uma exegese? Faz a hermenêutica que tu vais saber de quem, do que Paulo está falando. Vai para o contexto. Paulo está falando de uma ressurreição de glória que ele ainda não havia conquistado, mas durante a sua caminhada ele estava lutando para conseguir a ressurreição de glória, a mesma ressurreição que teve o Messias. É o que ele queria. Mas quando ele chega lá para Timóteo, já perto dele partir, ele disse para Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, porque ele conseguiu. Naquele exato momento ele disse: eu consegui. Para os filipenses, ele falou que ainda não havia alcançado a sua ressurreição com glória. Infelizmente, tu não sabes dessa verdade, né, Silas? Não faz hermenêutica, não faz exegese, não faz pesquisa etimológica, não conhece metodologia, se conhece, mas faz tudo errado, porque tu queres mesmo é que o teu povão fique em tuas mãos. O apóstolo Paulo tinha que dizer: eu já tenho alcançado e prossigo para receber o que já está predestinado. Esse seria o texto, se Paulo, de fato, defendesse essa teologia. Ele diz: irmãos, quanto a mim, ele está falando dele, eu não julgo que tenha alcançado. Ele está falando de quê? Está falando da salvação. Salvação. Silas Malafaia, na minha frente tu és um bobão. Se eu fosse julgar o teu ministério, tu não estaria em cima dos palanques, enganando as pessoas e achando que está levando todo mundo no eito. Está falando do prêmio da salvação, que é a vida eterna. Eu não alcancei. Ué,
Se é predestinado, já está alcançado. Olha o que é que você tem que entender. A Bíblia, quando fala de predestinação é determinar o futuro. Deus determinou o futuro da igreja. Céu. Deus determinou o futuro da igreja. Primeiro, eu quero te dizer que já estás errando. Que Deus? Você não conhece terminologia hebraica, Silas? Tu não sabe que Deus em hebraico é Elohim e Elohim é sinônimo de deuses? Então, tu achas que deuses determina futuro de igreja, Silas? Por que não falas o nome do Altíssimo? E, na verdade, o Altíssimo não determinou igreja, não determinou ninguém para ir para o céu, porque ele nunca mandou ninguém pregar isso. Isso é uma mentira, é um besterol. Eu já falei e vou repetir. Essa história de céu é uma furada. Isso é coisa de padres, que os evangélicos que são filhos de padres aprenderam a mesma teoria deles. Mas quem conhece a verdade sabe que Ezequiel capítulo 37, o Senhor falou assim: eis que eu abrirei as portas da sepultura e tirarei a minha igreja de lá e a levarei para morar na sua própria terra. Israel não tem nada a ver com céu e não tem nada a ver com religião. Este povo que ele levantará da sepultura é apenas o seu povo remanescente, predestinado à vida e eleitos para o reino do Messias. Deus determinou o futuro de pecadores, inferno. Mas quem decide se você quer ir para a igreja ou ver como pecador é você. Bem, essas foram as palavras do pastor Silas Malafaia. Eu refutei aqui o Silas Malafaia para ver se de algum modo eu posso conquistar os meus irmãos remanescentes que estão entre todas as religiões da terra. Quem é remanescente? Quem foi escolhido pelo Senhor, esse me ouvirá e virá a mim e iremos reinar com o Messias durante 1000 anos. Por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.